Eu não acredito. Esta é uma maneira de colocar a certeza de que não há confiabilidade naquilo que eu acabei de ouvir. Mas o contraverso disso, por ele, eu ponho a minha mão no fogo. Quando você diz que você põe a sua mão no fogo, quer dizer o quê? Que confia muito naquela pessoa. Sabe, eu acho que dá para você contar nos dedos a quantidade de pessoas que você realmente confia. Mas em você? Você confia em você? Eu não acredito na sua resposta, porque eu também posso usar esta frase, eu não acredito, como uma expressão de surpresa em alguma coisa, em alguém que fez algo que superou as suas expectativas. Eu não acredito. Puxa, eu fui tão bem na prova, puxa vida, eu me saí tão bem no teste, eu não acredito. Então, mas quando a gente diz a primeira frase, eu não acredito, eu posso associar com aquele serzinho de madeira de nariz comprido, de nome Pinóquio. E aí, como é que a gente faz para a gente desenvolver isso? Então, a gente pode fazer algumas questões com as quais a gente realmente pode procurar modificar aquilo que eu acabei de falar, eu não acredito. Qual é a evidência de que isso aí é verdade? O que faz você pensar a esse respeito? Você poderia se ver fazendo outra coisa? Quando a gente faz esse tipo de pergunta, a gente pode prestar atenção não no conteúdo da resposta, mas como a resposta ela é dada. Sabe por quê? Porque uma das maneiras com as quais nós alimentamos esta frase, eu não acredito, é porque o nosso interlocutor ele não sustenta olho no olho. Esse pode ser um sinal. Pode ser também um sinal de timidez? Pode. Mas se você prestar atenção, se você entrar num cômodo, tiver uma criança e no chão tiver um copo quebrado, e você perguntar para a criança, você pode identificar como será a resposta. Não precisa fazer essa experiência, não. Só se recorda das vezes que isso aconteceu, tá? Peraí, você sabe que quando uma pessoa também ela está faltando com a verdade, ela, além dela não conseguir te olhar nos olhos, ela passear com o olhar, sem sustentar, não significa que você vai ficar de uma maneira hipnotizada no olhar, significa sustentação no olhar, ela também ela tem um trejeito, ela não consegue ficar exacerbada, ela vai procurar ficar definhada, com os ombros meio que arqueados, com uma respiração mais baixa. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela procura se parecer mais tranquila e ela vai procurar, então, com teu corpo se encolher um pouco. Então, e tem uma outra coisa bastante interessante, é o movimento da cabeça. Quando você começa a perguntar, escuta, você tem certeza? Você tem certeza de que o doce está gostoso? Nossa, tá uma delícia. Sabe? O que a gente está mostrando é que eu não acredito, ela pode ser uma frase que vem da nossa dúvida em entender
a veracidade da frase que a gente acabou de ouvir em qualquer contexto. E aí a gente pode associar a não veracidade dessa frase. Por quê? A cabeça, ela pode se mover de uma maneira com a qual ela vai delatar para você que não está tendo concordância entre o que está sendo dito e o que a cabeça está mostrando. Você sabe por quê? Porque no nosso íntimo, o nosso íntimo, ele só fala a verdade. Para a nossa mente, para o nosso pensamento, para a nossa maneira de organizar a nossa fala, passa por um processo aqui dentro em que a maneira com a qual a gente expressa através de palavras pode ser diferente da maneira como a gente se expressa de uma forma individual, com os gestos. E essa expressão, se a gente conseguir identificar o que está sendo dito através da mensagem que a gente dá o título de não verbal, e que a gente dá o título disso, de uma maneira com a qual vai dar veracidade ao que o corpo está falando para a gente. E aí, ao a gente fazer isso, essas perguntas ela pode dar para a gente uma consideração mais próxima da interpretação de que está sendo feito. Em falar em interpretação, a gente tem uma outra pergunta. Isso aí é uma interpretação ou isso aí é um fato? Olha a resposta que o seu interlocutor vai oferecer para você. Então, quando você tiver certeza de que o conteúdo que o seu interlocutor apresenta e o gestual tiverem a mesma mensagem, acrescida também do seu tom de voz, aí você vai chegar na frase que nós cunhamos. Por ele, eu ponho a minha mão no fogo. Por quê? Porque dentro daquele contexto, as mensagens emitidas pelo conteúdo daquilo que é dito, pela forma como foi dito, pelo tom de voz, pela calibração do tom de voz, altura, velocidade, essas coisinhas, esses detalhes, e o gestual, e for entendido que todas as mensagens são semelhantes, bateu, fechou. Por ele, eu ponho a minha mão no fogo. É isso que acontece quando a gente chega na certeza de que as mensagens estão ditas de uma forma com a qual você vai usar a primeira frase, eu não acredito, como uma forma de interjeição e não como uma afirmativa, eu não acredito. Usando uma frase do Henry Ford, se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Perceba com a maior quantidade de detalhes aquilo que é dito para você. Para você, então, conseguir validar ou não aquilo que está sendo oferecido para você. Se você chegar a esta frase, por ele, eu ponho a minha mão no fogo, você está convicto de que eu não acredito, é só uma frase de interjeição. Até a próxima.